Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 28. Bons estudos! Você já passou pela experiência de ter um carro enguiçado no meio de uma rua com o capô aberto e ficar olhando aquele monte de peças sem saber o que elas significam? Pois é, sabe que isso tem tudo a ver com a nossa teleaula de hoje. É claro que nós não vamos ensinar como se conserta um carro, mas nós vamos tentar entender e conhecer os princípios de funcionamento de alguns tipos de máquinas térmicas. Na teleaula de hoje, você vai saber o que são máquinas térmicas e conhecer os ciclos termodinâmicos. Vai conhecer também os princípios básicos do funcionamento de um motor a gasolina de 4 tempos. Portanto, agora preste muita atenção, porque a nossa teleaula está apenas começando. Ô, Gil, posso saber o que você está fazendo aí? Ô, Vicente, você lembra daquela história toda que a gente viu sobre o gás? Lembro. Que o gás pode realizar trabalho, energia térmica, a energia interna de um gás, da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Tá lembrado? Lembro, a gente estudou isso tudo. O que tem? Então, ó, eu tava pensando e tentando compreender como eu posso fazer um motor que transforma energia térmica em trabalho, ou mesmo energia em movimento, sacou? Você tem que se valer do fato de que um gás, quando se expande, pode realizar um trabalho. A gente aprendeu isso. Não, exatamente, essa que é a ideia, entendeu? Agora, para eu fazer um motor trabalhar continuamente, eu vou precisar de uma quantidade muito grande de gás. Isso é verdade. Agora, e para eu conseguir um recipiente para abrigar todo esse volume, vai ficar muito caro, vai ficar muita grana. Sabe o que você pode fazer? Aqui, ó. Você pode usar uma panela de pressão. Imagina, se você controlar o gás, o vapor que sai da válvula dela, você pode usar ele para alguma coisa. Olha, não é uma boa sabe ideia? que não é uma má ideia. Agora, fazer um motor de panela de pressão, pensando bem, pode ser perigoso, viu, Vicente? Não pode ser mesmo, né? Ó, não sei. Que tal a gente fazer um pequeno projeto de máquina a vapor? Vamos fazer? Vamos? Vamos. Então vamos. Não é de hoje que o homem está procurando soluções através da tecnologia. Não, eu estou dizendo isso porque eu achava que as máquinas a vapor eram uma ideia bem recente na história. Mas estava lendo aqui que é uma ideia muito antiga. Na antiga Grécia, um homem chamado Heron já havia construído uma máquina a vapor. Não, incrível isso, não? Só que naquele tempo, ela não era ainda usada como máquina mesmo, para alguma finalidade, como na época moderna. Era assim mais uma curiosidade. Puxa, será que daria para construir um modelo bem simples de máquina a vapor? Daria para fazer um modelo da máquina de Heron com um material bem simples, talvez até com uma lata de refrigerante dessas. Realmente não parece uma experiência difícil de fazer, né? E você, não gostaria de participar? Olha só, a primeira coisa a fazer é arranjar uma lata cilíndrica como essa aqui, aí fazer 2 furos oblíquos como esse aqui. Você pode utilizar um prego para fazer esse furo, certo? A função desses orifícios é, quando a água entrar em ebulição, o vapor formado por ela deve sair pelos orifícios em jatos contrários, tangentes à parede da lata, certo? Agora, muito cuidado, porque você deve tampar a lata cuidadosamente para que o vapor saia somente pelos orifícios, certo? Depois nós temos que suspender a lata, como esta aqui está suspensa. Aí nós vamos aquecer a água que está na lata com uma chama. Então vamos lá. Aí é só observar o movimento da lata conforme o vapor vai sendo expelido. Não é que a nossa maquininha funcionou, meu? Rapaz, estou me sentindo um verdadeiro inventor, viu? Sabe o que eu tava pensando? A gente podia usar essa máquina pra puxar o jornal lá da portaria, hein? Mas olha, legal. Tinha que ser, eu acho que uma máquina bem maior e bem mais eficiente que essa aí, viu, Vicente? Você acha? E como é que ia ter que ser essa máquina, então? Não sei. Vamos colocar a cabeça pra funcionar, rapaz. Bom. Que tal a gente pensar um pouco, hein? Vamos pensar um pouco. Deixa eu pensar um pouco.
Teria que ser alguma coisa mais ou menos assim, como a roda de uma locomotiva presa a um pistão. Bom, eu já sei que um gás se expande quando aquecido. É o que acontece na panela de pressão. Como numa locomotiva, ao aquecer o gás no interior do êmbolo, ele se expande e a roda gira meia volta. Quando o gás resfria, ele dá outra meia volta, completando assim uma volta inteira. Esse movimento de vai e vem é transformado num movimento circular do eixo do motor. Puxa, assim daria para essa máquina apanhar mesmo um peso. Essa máquina teria muito mais eficiência que a outra. A coisa mais importante para uma máquina, Rosinha, é que ela seja eficiente, não é? Em outras palavras, que a energia fornecida a essa máquina seja quase toda transformada em trabalho. Dá para escrever isso até matematicamente. Olha só, o rendimento de uma máquina é a razão entre o que é utilizado pela máquina, ou energia útil, que pode ser expressa como trabalho realizado pela máquina, e a energia cedida, no total, para a máquina, por uma fonte quente. Bom, eu vou tentar então fazer o esquema de uma máquina térmica, ó. É um bom esquema, Rosinha, mas olha só, do jeito que você fez, o trabalho realizado por essa máquina é igual à diferença entre o calor que entra na máquina, fornecido pela fonte quente, e o calor que não é utilizado para realizar trabalho e é cedido à fonte fria. Isso pode ser escrito deste modo: tal é igual a ΔQ da fonte quente menos ΔQ da fonte fria. O que a gente pode fazer agora é substituir esta equação naquela outra que a gente viu. Assim nós vamos ter uma relação entre o rendimento e as trocas de calor envolvidas. Deste modo, o rendimento é igual a 1 menos ΔQ da fonte fria dividido por ΔQ da fonte quente. Esta relação vai ajudar a entender o rendimento. Veja bem, se a fonte quente fornece uma certa quantidade de calor, que é igual à quantidade de calor cedida à fonte fria, não sobra nenhuma energia para a realização de trabalho. Ou seja, esta razão aqui, ΔQ da fonte fria sobre ΔQ da fonte quente, será igual a 1. E este resultado indica que o rendimento é nulo. A máquina não vai funcionar. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Isso quer dizer que toda energia cedida à máquina térmica foi perdida na fonte fria sem realizar nenhum trabalho. Exato. A melhor situação de rendimento da máquina é aquela onde a razão entre o calor que entra e o calor que sai é bem pequena. Aí sim, quase todo o calor cedido pela fonte quente irá se transformar em trabalho. Então nós vamos precisar de duas fontes térmicas com temperaturas bem diferentes para aumentar o rendimento da máquina térmica. Essa é uma das consequências da segunda lei de termodinâmica aplicada à construção das máquinas térmicas que você aprendeu na última teleaula de física. Ou seja, o estabelecimento de uma fonte quente e de uma fonte fria para que se consiga obter trabalho na máquina. A primeira pessoa a projetar uma máquina a vapor para realizar trabalho foi um inglês chamado James Watt. E um outro cientista chamado Sadi Carnot estabeleceu o limite da eficiência de uma máquina térmica. O que isso quer dizer? Quer dizer, simplesmente, obter um máximo de trabalho com uma quantidade limitada de energia. Essa receita de motor ideal recebeu o nome de ciclo de Carnot. Carnot demonstrou que a quantidade de calor cedida pela fonte quente é diretamente proporcional à sua temperatura. Assim como a temperatura da fonte fria é diretamente proporcional à quantidade de calor recebida por ela ao fim da transformação. Ou seja, a razão entre o calor cedido pela fonte quente e o calor recebido pela fonte fria é igual à razão entre as suas temperaturas. Ou ainda, em termos de rendimento da máquina térmica, podemos escrever deste modo. O que significa que se a fonte fria estivesse a uma temperatura de 0 graus Kelvin, todo o calor da fonte quente se transformaria em trabalho e o rendimento seria 100%. Pois é, mas o 0 Kelvin ou 0 absoluto não pode ser alcançado. Eu já li isso em algum lugar, gente. Então isso significa que vai ser impossível a gente obter um rendimento igual a 1. Exatamente. Então esse é o significado da segunda lei da termodinâmica.
Sempre vai ter uma parte que vai se perder, entendeu? Vai ter uma parte do calor que vai para uma fonte fria e a gente não vai poder utilizar na realização do trabalho. É aquele processo irreversível, entendeu? É isso mesmo. Mas tudo bem, olha, mesmo assim, com os novos conhecimentos que a gente acabou de adquirir, nós vamos poder incrementar a nossa máquina, fica tranquilo. Não, sem dúvida. A começar que a gente já sabe que a gente precisa de uma fonte fria e uma fonte quente para obter o trabalho do gás, não é isso? E que também a gente já sabe que quanto maior a diferença de temperatura entre as fontes, maior o rendimento da máquina térmica. Exatamente. Não é isso? Então, peraí, vamos pro último desenho, vai. Olha só que engenho. O vapor recebe calor da fornalha e é injetado no cilindro pela válvula A, enquanto a válvula B permanece fechada. A pressão do vapor sobre o cilindro faz com que esse se mova para cima, antes da volta do cilindro. Abre-se a válvula B e fecha-se a A. O vapor, então, escapa para o condensador, onde uma corrente de água fria provoca a sua condensação, reduzindo a pressão. Ô Gil, ficou bacana o projeto da nossa máquina, viu? Gostei. Só tava pensando uma coisa. Para construir essa máquina, a gente vai acabar trabalhando muito mais do que ela, viu? Aliás, eu não consigo imaginar como seria o mundo de hoje sem esses inventos. Não é verdade? O refrigerador. Já imaginou o que seria da gente sem refrigerador? E o refrigerador também segue um princípio onde ocorrem transformações gasosas, Rosinha. E o motor do automóvel? Não é verdade? Por exemplo, o motor a gasolina, ele é muito, mas muito mais eficiente que a antiga máquina a vapor, né? Porque a energia térmica cedida pela gasolina é maior. Falando em motor, vamos dar uma olhadinha no meu carro? Vem cá. Olha só, Rosinha, esse tipo de motor de automóvel é chamado de motor de 4 tempos, porque ele segue 4 etapas: compressão, ignição, expansão e exaustão. Exatamente! Na compressão, uma mistura de gasolina e ar é injetada pela válvula de admissão dentro da câmara de combustão. O pistão sobe comprimindo a mistura, aumentando assim sua pressão e temperatura. Depois vem a ignição. Aqui existe um dispositivo, a vela, que solta uma faísca. Essa faísca vai inflamar a mistura que está muito comprimida, gerando uma explosão, que por sua vez gera gases residuais a uma pressão muito maior. A terceira etapa é a expansão. Com o aumento da pressão e temperatura, os gases residuais da explosão se expandem rapidamente, impelindo o pistão para baixo. Finalmente, vem a exaustão. Quando chega aqui, a válvula de escape está aberta e a de admissão fechada. Isso permite que os gases residuais saiam da câmara de combustão para que o ciclo se reinicie. Eu acho que o motor do meu carro está precisando de uma boa revisão. Ótima ideia. E eu acho que a gente também está precisando de uma revisão, você não acha? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como funciona uma máquina térmica e quais são os princípios de uma máquina a vapor. Aprendeu que existe um limite máximo para a transformação de calor em trabalho. Aprendeu também que é necessária uma fonte quente e uma fonte fria para que se possa obter trabalho de uma máquina térmica. Constatou que o limite de rendimento de uma máquina térmica está contido na expressão da segunda lei da termodinâmica. Finalmente, conheceu os princípios básicos de funcionamento de um motor a gasolina de 4 tempos. Agora é hora de você colocar em prática tudo o que você aprendeu, estudando atentamente seu livro de física, resolvendo os exercícios e procurando tirar todas as dúvidas. Até a próxima!